Uma das perguntas mais comuns para quem quer começar a investir é algo do tipo: eu tenho 20, 30, 40 mil reais para investir. Onde eu invisto para ganhar dinheiro? Essa pergunta revela um dos maiores erros financeiros que existe hoje no Brasil. Não porque investir seja errado, mas porque a maioria das pessoas quer investir antes de entender o próprio dinheiro. Se você está endividado, apertado, vivendo mês a mês, o investimento não é o primeiro passo. Hoje eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas perde dinheiro tentando investir, o que realmente faz alguém sair das dívidas e como investir do jeito certo, com segurança e inteligência. E o que eu vou fazer aqui nesse vídeo não é promessa de riqueza rápida, é educação financeira real. E nós vamos entrar agora em uma realidade que é comum ao Brasil dos dias atuais e que precisa ser encarada como o primeiro passo para quem quer aprender sobre investimentos e sobre renda. Dados recentes mostram que quase 80% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. E grande parte dessas dívidas vem de cartão de crédito, de empréstimos pessoais e cheque especial. Inclusive, existe aqui um erro silencioso. Muita gente acha que investir vai resolver a vida financeira rapidamente. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Os juros dessas dívidas costumam ser muito maiores que qualquer investimento seguro. Portanto, você já sabe aqui o que é que você tem que resolver primeiro. Um exemplo, no Brasil, cartões de crédito podem ultrapassar 300% ao ano. Nenhum investimento tradicional e seguro consegue competir com isso. Isso significa que, na prática, quem tenta investir enquanto mantém dívidas caras está andando para frente com o freio de mão puxado. Existe uma ordem lógica do dinheiro, uma ordem correta, que separa quem prospera financeiramente de quem vive no ciclo de recomeçar, e recomeçar, e recomeçar. Então, dentro dessa ordem, o primeiro ponto é parar de sangrar. Quitar dívidas caras. Dívidas com juros altos funcionam como um buraco onde o dinheiro vai desaparecer. Quitar essas dívidas não é apenas organização financeira. É o investimento com o maior retorno que existe, porque você para de perder dinheiro. Então, utilize, se for o caso, o procedimento da lei de superendividamento. Veja um vídeo que eu fiz nesse canal e saiba se você se encaixa no perfil de quem pode ter até 50% do valor de suas dívidas ou de suas parcelas de financiamento, consignados e outros, diminuídas. Essa lei, inclusive, é pouco conhecida e pouco divulgada. Vale a pena ver esse vídeo. O segundo ponto é você criar uma reserva de emergência. Aquele valor que você vai guardar para imprevistos como doença, perda de emprego ou qualquer situação inesperada. Sem essa reserva, qualquer problema obriga você a fazer novos empréstimos, a vender investimentos na pior hora ou voltar para o ciclo da maldição da dívida. Especialistas recomendam que você guarde como reserva entre 3 e 6 meses do seu custo de vida. Esse é o nosso conselho. E o outro passo importante aqui é você entender que depois desses 2 primeiros passos, aí o investimento vai cumprir o papel dele na sua vida, que é construir tranquilidade e crescimento patrimonial ao longo do tempo. Uma outra coisa que é importante também é você entender os tipos de investimento. Existem 2 grandes grupos principais, o da renda fixa e o da renda variável. Então, nesse vídeo vamos entender cada um com clareza. A renda fixa, ou geralmente a frase que justifica investir aqui é segurança e previsibilidade. A renda fixa significa que você empresta dinheiro para uma instituição e recebe juros conforme regras previamente definidas. Isso não quer dizer que o valor será sempre exatamente igual, mas significa que existe uma forma clara de cálculo do rendimento. Ela é indicada para quem quer segurança, estabilidade e menor risco de perdas. É aqui que entra a poupança. É o investimento mais conhecido do Brasil. Permite que você saque a qualquer momento e possui proteção do FGC, ou do Fundo Garantidor de Crédito. Porém, historicamente, rende pouco e muitas vezes perde para a inflação. Ou seja, o dinheiro cresce menos que o aumento do custo de vida. Por isso, costuma ser apenas o primeiro contato com o hábito de guardar dinheiro. Em outras palavras, não é viável. Também dentro das chamadas rendas fixas, nós temos as contas digitais remuneradas. São contas bancárias que pagam rendimento automático sobre o dinheiro parado. Normalmente, rendem próximo ao CDI, que acompanha a taxa básica de juros da economia. O CDI é um certificado de depósito interbancário. É uma taxa de juros praticada em empréstimos de curtíssimo prazo, geralmente prazo de um dia, e que são feitas entre bancos para equilibrar seus caixas. Funciona como principal referência de rentabilidade para investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs. E geralmente caminha junto com a taxa Selic, que é aquela taxa básica de juros da economia brasileira. Essas contas digitais são simples, são acessíveis e funcionam como uma evolução da poupança.
sendo muito utilizado para quem está começando a organizar a vida financeira. Exemplo de contas assim, nós temos no Nubank, no C6, Mercado Pago, Banco BV e outros bancos digitais. E dentro da renda fixa nós temos também o Tesouro Selic. Aqui você empresta dinheiro para o governo federal. E é considerado um dos investimentos mais seguros do país, porque o risco de um governo não pagar suas dívidas internas é extremamente baixo. O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros e permite resgates com facilidade, sendo muito usado para reserva de emergência. E ainda dentro da renda fixa nós temos o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Aqui nesse caso você vai emprestar dinheiro para bancos. Os bancos utilizam esses recursos para conceder crédito a outras pessoas e empresas e pagam juros para quem investe. Quanto maior o prazo ou quanto menor for o banco, maior costuma ser a rentabilidade oferecida. Muitos CDBs, inclusive, contam com a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E esse ponto é importantíssimo quando você vai verificar esse tipo de investimento. Ainda dentro da renda fixa nós temos o LCI e o LCA. O LCI, ou Letra de Crédito Imobiliário, o LCA, que é Letra de Crédito do Agronegócio, são investimentos de renda fixa emitidos por bancos para captar recursos para os setores imobiliários e também do agronegócio, respectivamente. Eles funcionam de uma forma muito semelhante ao CDB, mas com uma diferença importante. Geralmente, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física e costumam exigir prazos mínimos para o resgate. É importante que você observe isso. Mas eu falei de FGC, o que é isso? É o Fundo Garantidor de Créditos, que protege investidores caso a instituição financeira quebre. É comum bancos quebrarem no Brasil. Agora nós estamos diante da quebra do chamado Banco Master e de outros. E provavelmente outros vão quebrar. Então, esse seguro, esse Fundo Garantidor de Crédito, cobre até R$250 mil por CPF por instituição financeira. Essa proteção, inclusive, torna muitos investimentos de renda fixa extremamente seguros para quem está começando. Agora, é importante observar que existe um limite máximo. O teto é de 1 milhão a cada 4 anos, considerando o somatório de todas as instituições. E é claro, nós temos também a renda variável, que tem um potencial maior e um risco também maior, um risco real. Na renda variável, o valor do investimento oscila conforme o mercado, conforme a economia, conforme o desempenho das empresas. Ela pode gerar retornos maiores no longo prazo, mas exige conhecimento e equilíbrio emocional. Para quem tem curiosidade acerca do day trade, eu alerto que é preciso conhecimento e estudo aprofundado, que isso vai levar alguns anos para se operar com segurança, pois pode permitir ganhos em poucos minutos, mas pode também trazer prejuízos em poucos segundos. Na verdade, o assunto investimento, em qualquer circunstância, exige estudo e paciência. Aqui não tem milagre, não tem sorte. É preciso conhecer bem o terreno e agir com segurança. Dentro da renda variável, nós temos as ações. Comprar ações significa comprar uma pequena parte de uma empresa. Se a empresa cresce, suas ações tendem a valorizar. Se enfrenta dificuldades, podem cair. No curto prazo, oscilações são comuns. Por isso, ações costumam ser indicadas para quem pensa no longo prazo. Outro exemplo de renda variável são os fundos imobiliários, os FIIs, ou FIIs. São fundos que investem em imóveis ou títulos ligados ao setor imobiliário. Eles distribuem rendimentos periódicos. É interessante. São semelhantes a aluguéis, mas o valor das cotas pode subir ou pode cair. Costumam, inclusive, ser considerados menos voláteis que ações, mas ainda fazem parte da renda variável com seus riscos. Também dentro das rendas variáveis nós temos os ETFs. São fundos que replicam índices de mercado, permitindo investir em várias empresas ao mesmo tempo. Eles facilitam a diversificação e costumam ter taxas menores que fundos tradicionais. E nós temos também, dentro da renda variável, as criptomoedas, que são ativos digitais descentralizados e altamente voláteis. Podem apresentar grandes valorizações, mas também podem apresentar quedas rápidas. Nesse fim de ano 2025 e início de 2026, nós vimos o caso do Bitcoin, que teve uma queda muito considerável. E pode ser que ela se recupere e que traga bons dividendos. Com relação às criptomoedas, elas não possuem garantias institucionais e exigem um estudo aprofundado antes de qualquer investimento. No Brasil, nós temos visto casos de golpes envolvendo criptomoedas. Existem níveis de segurança quanto a elas que precisam ser consideradas. Pesquise antes de investir. Existem também outras criptomoedas além do Bitcoin, e todas devem ser muito avaliadas antes de se tornarem opções de investimento. Em todo caso, nós temos que considerar o prazo, e considerar o prazo é uma decisão fundamental para quem quer aprender a investir, para quem quer investir.
Todo investimento precisa considerar o tempo. Se você vai precisar do dinheiro em pouco tempo, deve escolher investimentos com liquidez diária, que permitem resgates rápidos. Investimentos com prazo maior costumam pagar mais, mas exigem disciplina para manter o dinheiro aplicado até o vencimento. Eu quero investir. Por onde eu começo? Existem hoje bancos e corretoras digitais que oferecem grande variedade de investimentos e taxas competitivas. Não existe uma única instituição perfeita. Eu acho que essa observação é muito honesta e é interessante. O ideal é você conhecer opções e escolher aquela que oferece boa experiência, transparência e variedade. Com as redes sociais, hoje você vai tomar conhecimento acerca do que tem acontecido com muitas dessas operadoras, dessas corretoras e bancos. E como exemplo, apenas como exemplo, eu vou citar bancos e corretoras digitais que oferecem contas sem tarifas, oferecem também cartões, crédito e investimento via app, com destaque para o Nubank, C6, o PicPay, Mercado Pago, Sofisa Direto. Já para investimentos, os principais nomes incluem XP Investimentos, Arrico, BTG Pactual, Nuinvest. Agora, eu estou apenas citando exemplos e não sugerindo. É preciso avaliar caso a caso. E uma frase que eu deixo para você aqui é que muitas vezes, quando você vai comprar ações, é dito, é ensinado, que você tem que seguir não o que essas corretoras e bancos indicam para comprar. Você tem que seguir é o que elas estão comprando, o que elas estão fazendo. Às vezes, elas querem descarregar ações no mercado e elas indicam essas ações para você comprar. E você compra e depois tem prejuízo. Então, a observação que eu repito, avalie comprando aquilo que elas estão comprando e nem sempre o que elas estão indicando. Isso pode fazer uma grande diferença para você. Eu quero te falar também que existem perfis de investidores. Existem 3 perfis principais. Primeiro, o conservador, que vai priorizar a segurança. Tem o moderado, que vai misturar segurança e risco, buscando um equilíbrio. E tem aquele que é arrojado, provavelmente o mais experiente, que aceita maiores oscilações. Eu coloco como observação aqui, nesse caso, para você, que o maior erro acontece quando alguém assume riscos que não consegue suportar emocionalmente. É preciso que emocionalmente você esteja preparado. Porque as suas emoções vão indicar quando você vai vender e quando você vai comprar. Investidores que dão cursos ensinam, inclusive, que você não pode tomar decisões, veja bem, quando você tem crise conjugal ou quando você tem algum tipo de crise emocional, seja qual for. Uma regra final para você é nunca invista em algo que você não entende. Investimento não é caminho rápido para a riqueza. É um caminho consistente, geralmente demorado, para a estabilidade financeira. E uma outra chamada final que eu faço aqui é, se esse conteúdo fez sentido para você, continue aprendendo vendo outros vídeos nesse canal. Entenda, organizar a vida financeira não acontece em um dia, mas começa com uma decisão. Veja mais vídeos nesse canal e outros. Faça comentários e se inscreva.